Muito boa noite a todos, os presentes, e também aos amigos internautas que nesse momento nos assistem. O tema da hoje, não vim destruir a lei, está estampado logo abaixo da imagem projetada. E nós faremos uma análise de como passamos por esse período e por que Jesus fez esse comentário. No início da humanidade terrena na Terra, quando nós ainda seres primários, destituídos de todo o conhecimento necessário para uma vida equilibrada, uma vida em sociedade harmonizada, e que até hoje ainda não temos, mas naquele tempo esse aspecto era extremamente gritante. Éramos espíritos primários nas primeiras experiências das encarnações que a Terra nos possibilitava. Vivíamos do que a natureza nos ofertava. E ela, a natureza, não tratada ainda pelo homem, tornava-se agressiva, porque sofríamos as intempéries extremadas dos calores, dos frios conforme a estação e as regiões da terra em que vivíamos. O alimento era escasso. Não entendíamos as questões dos ciclos naturais da oferta de peixe ou de caça. E vivíamos substancialmente da caça e da pesca e dos frutos que a natureza nos ofertava. Naquele momento, percebemos de alguma forma que existia alguma força transcendente, embora de uma forma ainda bem primitiva, que regia os rumos da vida humana. Mas como não entendíamos muito dessa questão, criamos para representar esta força seres voltados aos fenômenos da natureza. Então, alguns criaram o Deus Sol, o Deus da chuva, do raio, do trovão, o Deus dos mares. E a esse Deus particular de cada tribo prestávamos culto soberano. Mas esse Deus era extremamente criado, segundo nossa imaginação, com as piores imperfeições humanas. Porque como relacionávamos aos fenômenos naturais, percebíamos que a natureza muitas vezes era para nós bastante agressiva. O medo, o frio, o calor, a fome nos assodavam. E pensávamos que isso fosse um castigo da divindade que adorávamos. E para aplacar a ira desse Deus imaginário, criamos então a prática do holocausto. Das mais diversas formas que se pode imaginar. Mas o tempo foi passando. Como é natural, o suceder dos anos, dos séculos e dos milênios promovem o progresso humano. Mas isso acontecia lentamente. Houve um tempo em que nós começamos a entender melhor a natureza, descobrimos que podíamos plantar e colher, e desenvolvemos os rudimentos da agricultura. De nômades que eram, já passamos a habitar regiões determinadas do planeta, formando tribos. Confeccionávamos artesanatos, armas, utensílios para a pesca e para a caça. Naquele momento, criamos o Deus tribal. O Deus de uma cor de pele da nossa língua, e o adorávamos, porque críamos que ele tinha um poder muito superior aos deuses que imaginávamos que outras tribos tivessem. Rezávamos a ele, pedíamos sucesso na agricultura, na pesca, na caça, nas guerras que empreendíamos contra outros agrupamentos humanos. Como eu disse, avançávamos lentamente. E por esta razão, mais de alguns milhares de anos, em extremo sofrimento, porque tínhamos dificuldade de entender as questões morais. As nossas ideias sobre as leis de sociedade eram regidas pela força,
dominadas pelo instinto. E então eis que Deus, em sua bondade, pelo amor que tem pelas suas criaturas, permitiu que o governador do planeta enviasse à Terra um missionário, um Messias, que traria a nós a primeira revelação, Moisés. Moisés trouxe ao mundo uma grande revolução no aspecto religioso. Porque para se a humanidade encarnada, religião tem a ver com dogmas, com rituais, com hierarquias sacerdotais, com cultos voltados para as questões materiais, com rezas decoradas ou lidas, muitas vezes destituídas de qualquer sentimento. Para os espíritos superiores, religião tem a ver com um sentimento que liga o homem a Deus. Ou seja, religa o homem a Deus. E Moisés, nesse momento, trouxe ao homem informações que até então eram restritas a círculos iniciáticos. Informações que o povo, as pessoas simples, não tinham acesso. Ou por falta de recursos, ou porque os rituais para terem acesso a elas eram muito dificultosos e caros, em alguns casos. Ele então trouxe-nos a ideia de um Deus único, soberano, Pai de todas as criaturas, e que a Ele unicamente deveríamos prestar culto. Mas Moisés não pôde revelar tudo. Teve que fazer concessões, pois não seria entendido, pois o povo a quem se dirigia, o povo hebreu, fora por ele libertado do jugo dos egípcios. Jugo este que dominou aquele povo por muito tempo. E devido a este período de convívio, aquele mesmo povo acabou assimilando certos comportamentos do povo egípcio, no que diz respeito a práticas ritualísticas. Ao mesmo tempo em que se acomodara, embora escravos, a um certo conforto. Porque os egípcios, nos seus escravos, não eram tão rudes quanto se pensa. Lá davam-lhes alimento, davam-lhes moradia, tanto que na travessia do deserto houve um momento em que o povo, guiado por Moisés, se rebelava, cobrava dele uma vida melhor. E notemos que Moisés levou 40 anos para atravessar o deserto. Às vezes nos questionamos, mas por que 40 anos? O deserto é tão grande assim, Moisés não sabia para onde andava? Andava em círculos? Moisés tinha um objetivo. Ele trouxera uma revelação nova que era muito difícil de ser assimilada. E em razão dos costumes que as pessoas traziam no aspecto religioso, era necessário que a terra prometida, aquela que ele buscava, não fosse dada àquela geração, mas a geração que eles geraram no deserto. Tanto que nem o próprio Moisés chegou na chamada terra prometida. Por isso, 40 anos de travessia. Porque de outra forma, ele poderia ter atravessado o deserto num tempo máximo de 3 anos. Mas, como eu disse, Moisés não revelou tudo. Entremeado de preceitos religiosos sublimes, ele estipulou leis civis severas, necessárias para conter um povo rebelde e ingrato. E nós vamos ver agora 2 tópicos dos 10 mandamentos, que destacamos para a nossa análise. O primeiro, todos os 10 mandamentos estão lá em Êxodo 20, do versículo 1 ao 17, resumido em 10 mandamentos. Diz o seguinte: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida,
nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Essa é a parte que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas na nota de rodapé tem uma observação do prosseguimento deste primeiro mandamento, que segundo algumas traduções o contemplam, nem todas. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e na quarta gerações, daqueles que me aborrecem. E uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É interessante notarmos que, se formos pegar a maioria das Bíblias católicas e protestantes, esse primeiro mandamento foi truncado. Nós veremos aqui nessa nota de rodapé as explicações do porquê. Nas traduções feitas pelas igrejas católicas e protestantes, essa parte do mandamento foi truncada para harmonizá-la com a doutrina da encarnação única da alma. Onde está na terceira e na quarta gerações, conforme a tradução da Bíblia Vulgata Latina, in tertiam et quartam generationem, a tradução de Zamenhof em latria caec vara generatioi, mudaram o texto para até a terceira e quarta gerações. Esses textos truncados que aparecem na tradução da Igreja Anglicana, na Católica de Figueiredo, na Protestante de Almeida e outras, tornam monstruosa a justiça divina, pois que filhos, netos, bisnetos, tetranetos inocentes teriam de ser castigados pelo pecado dos pais, avós, bisavós, tetravós. Foi uma infeliz tentativa de acomodação da lei à vida única. Porque se isso fosse o que Moisés estampasse no primeiro mandamento, ele tornaria um Deus pior do que os humanos. Os países minimamente civilizados, com a Constituição que respeita os direitos humanos, jamais estendeu aos filhos, ou aos netos, ou bisnetos, pior ainda, a responsabilidade pelos delitos do agressor à sociedade. Como Deus faria isso? Nós vimos ali que o original é na terceira e quarta gerações. E entendemos que o espírito desencarnado, num período entre a primeira e segunda, tem tempo para se preparar e retornar à terra. Quando então responderá pelos seus atos, diante de sua própria consciência, num processo de expiação e, ao mesmo tempo, em que se for suficientemente evoluído, de reparação dos erros praticados. É Deus que permite a nós sempre repararmos os nossos erros, ao mesmo tempo em que nos liberta da responsabilidade pelos mesmos, mas nunca nos pune de forma definitiva. Mas, como eu disse, Moisés não se limitou a expor a lei de Deus. Ele criou outras de ordem civil e deu a elas uma criação divina, para que o povo a recepcionasse e a aceitasse. De outra forma, não seria aceita. Mas ainda nos 10 mandamentos tem um que nos chama a atenção: não matarás. E depois vemos no próximo capítulo do Êxodo, no Êxodo 21, algumas partes que destacamos. Capítulo 21, versículo 12. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. E eu destaquei a palavra que está em contradição aos 10 mandamentos.
E coloquei alguns que não falam em morte para podermos entender o que vem a seguir. Versículo 13. Porém, se ele não armou cilada, mas Deus lhe o entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas, se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Para que morra. O que ferir a seu pai ou sua mãe, certamente será morto. E quem raptar um homem e o vender ou for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com um pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então dará vida por vida. E aqui a lei do talião. Olho por olho, dente por dente, mão por pé, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. Se algum boi escornear homem ou mulher, que morra o boi. Que morra. O boi será apedrejado certamente, e a carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Aí percebemos algumas contradições gritantes entre o Êxodo 20 e o Êxodo 21. E isso, meus irmãos, é munição para alguns estudiosos desacreditarem da Bíblia. Porque já se passou o tempo em que se aceitava tudo cegamente, sem questionar. Estamos num período em que muitas pessoas que não conhecem o Espiritismo, não o estudaram, não compreendem a Bíblia. E muitos chegam ao ponto de tornarem-se ateístas em razão disso. Um dos maiores ateístas, que me foge o nome agora, um americano, diz que estudou a Bíblia por 20 anos com o objetivo de ser pastor. Demorou tanto, segundo eu deduzo, porque logo de cara surpreendeu-se com essas questões. Ele é um profundo conhecedor da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento. Eu tenho visto alguns vídeos, poucos, embora, no YouTube, a respeito de um programa de televisão que ele tem e que ele permite que as pessoas lhe liguem de qualquer parte do mundo, desde que falem inglês, para ser questionado e dar as respostas segundo o seu entendimento. E ele fala exatamente disso, das contradições gritantes que existem no Antigo Testamento. E que as religiões tradicionais defendem, algumas de unha e dente, adotando certas práticas que foram instituídas por Moisés para que o seu povo seguisse, como se fossem de ordem divina. E nós falamos de ordem divina, embora numa certa parte do Evangelho diz que são leis de Deus, e também alguns contraditores do cristianismo dizem que Moisés plagiou algumas leis já existentes entre o povo egípcio e outras civilizações mais ou menos similares.
E nós pensamos, será que eles têm razão? Não chegamos a estudar profundamente essa questão, a origem deste argumento. Mas, como o Espiritismo diz que Moisés é o revelador que trouxe ao povo informações que só estavam nos círculos iniciáticos, pensamos e deduzimos. E essas informações, por certo, estavam em alguns círculos iniciáticos de outros povos. Porque a revelação de Deus não é feita exclusivamente a um povo e não é exclusiva de uma determinada época. Sempre houve os pensadores que buscaram informação. E essas informações lhes foram dadas por espíritos que o atendiam quando superiores. E, por certo, o que quer dizer lei divina é que é lei inspirada por Deus. Porque não há povo que não se guie pelo que está escrito nos 10 mandamentos, embora adaptado aos costumes atuais. É de todos os tempos e de todos os povos essa lei, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas até o advento do Cristo, vivíamos, aqueles que éramos seguidores do judaísmo, e que não éramos muito, eu digo éramos que provavelmente estivesse por lá, mas poderia viver em outros povos. Mas digamos então, os hebreus, obedecendo plenamente o que liam nos escritos deixados das obras que compõem o Antigo Testamento. E tomavam ao pé da letra muitas coisas que estavam fazendo com que o povo se perdesse. Nas sinagogas havia oferendas compradas a preço exorbitante. E existia até um intercâmbio da moeda usual por uma moeda que permitia comprar os animais que deveriam ser abatidos. Foi então que veio ao planeta o próprio governador do orbe. Porque entendia que era o momento e já avançávamos em entendimento suficiente para termos o conhecimento, nem que fosse mínimo, das informações da segunda revelação, o advento do Cristo. Ele nos trouxe um Deus um tanto quanto diferente daquele Deus vingativo, embora Pai de todos, mas um Deus de amor. Um Deus que não pune, mas que possibilita a pessoa reparar pelos seus erros. Mas também não pode dizer tudo, porque não entenderíamos, ficaríamos deslumbrados e sem as luzes que o Evangelho nos possibilita. Então utilizou-se da linguagem humana para que nós o entendêssemos um pouco melhor. E depois, lendo os seus escritos, Paulo, fazendo uma interpretação de que Jesus nos libertara, fez algumas observações que estão lá em Gálatas. Eu tinha aqui, mas coloquei depois. Antes vamos ver um vídeo sobre a passagem de Jesus na Terra. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma. Combateu sem cessar o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a essas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último J,
Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo e, sobre muitos pontos, limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Esta é uma leitura do que está no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 1. Percebemos que Jesus não veio revelar tudo que poderia revelar. Na Revista Espírita de 1868, o Espírito São Luís nos deixou uma mensagem psicografada por uma médium, que dizia que na escala dos espíritos puros, no topo dessa escala, estão os espíritos crísticos. E que esses espíritos nessa condição recebem ordens diretas de Deus e tornam-se executores de sua obra. No Livro dos Espíritos nós lembramos que diz que os espíritos puros são aqueles que não precisam mais reencarnar. Não precisam de mais de mundos em que venham habitar em corpos físicos, porque já fizeram todo o progresso que esses mundos poderiam lhes proporcionar. Mas, nesse momento, segundo São Luís, começa-se uma nova fase de progresso possível aos espíritos. Mesmo eles não chegaram ainda ao topo. Ao topo só chegam os espíritos crísticos. E Jesus era um desses, que presidiu a formação da terra, portanto já era um espírito crístico antes da terra existir. Ele e uma pleiade de espíritos que organizaram, planejaram toda a constituição do planeta para que ele tivesse condições de uma vida orgânica, para que mais tarde surgissem corpos que com a evolução nos proporcionassem corpos que hoje se apresentam como se apresentam. Mas, como eu disse, Jesus usou de linguagem humana. Ele era um sol que desfilava pela Galileia. Apequenou-se, apagou-se para se tornar compreendido, senão nos ofuscaria. Utilizou da linguagem da época,
do conhecimento que a cultura daquele povo proporcionava para se tornar compreendido. E com a sua mensagem nos trouxe a libertação, embora não tivesse dito tudo. Mas vamos agora ver o que está em Gálatas, uma análise de Paulo de Tarso a respeito do que Jesus representava. Pegamos algumas partes, porque é um pouco longo. No versículo 13: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Paulo sempre nos conclamou ao amor. Entendo que devemos a ele a perpetuação da ideia cristã. Porque os apóstolos do Cristo, logo depois da sua crucificação, reuniram-se formando a Casa do Caminho. E ali atendiam um grupo de pessoas extremamente necessitadas, mendigos, estropiados, doentes. E a sociedade os tolerava, porque afastava do convívio social, no pensamento deles, aquela espécie de gente. E Paulo, depois da sua conversão rumo a Damasco, quando pretendia perseguir os cristãos, teve uma visão de Jesus que fez com que ele caísse do seu cavalo e até perdesse a visão. Naquele momento, em espírito, visualizou o Mestre e entendeu que quem ele perseguia, na verdade, era o Messias que o povo judeu espera até hoje. E que ele combatia por ignorância, mas não por oportunismo, por interesse, mas por convicção. Porque entendia que Jesus era um subversivo que vinha deturpar a lei. Entendeu então que Jesus realmente era o missionário já previsto pelos profetas. Passou a estudar por 3 anos no deserto os escritos. Enquanto reflexionava, trabalhava confeccionando tendas para vendê-las. Porque nunca viveu dos recursos que pudessem ser ofertados aos religiosos, mas sempre trabalhou. E Paulo dizia: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido porque aquela lei que pune imediatamente, ele entendia que não é de Deus. Que a mensagem de Deus é libertadora. Deus nos deu o livre arbítrio, mas ao mesmo tempo criou a lei de causa e efeito que o Espiritismo mais tarde veio melhor esclarecer. E por isso ele dizia que nem tudo me convém. E aí ele começa dizendo isto para nós: que não usemos da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. É um modo de ser entendido. Porque na época pensava-se que a carne tivesse vontade e dominasse a vontade do Espírito. Hoje sabemos que a carne é inerte. Quem tem vontade somos nós, espíritos ou almas encarnadas. E que essas vontades que estão em desacordo com a doutrina do Cristo são consequência de viciações que há muito tempo acalentamos. A mensagem inicial falou sobre a questão do sexo. Não falou essas palavras, mas a sexolatria que se vive hoje. Em todos os meios de comunicação. E a maioria de nós que somos fracos ainda nessa área, temos que ficar atentos. Porque, como já disse muitas vezes no movimento espírita, os espíritos inferiores não nos criam mais obstáculos para impedir que nós prossigamos desenvolvendo as virtudes, mas nos dão facilidades para que nós tropecemos. Então nós temos acesso a vários tipos de informação, nos vários meios, principalmente da internet, na televisão, no cinema, nas revistas, e que estimulam certos costumes que devem ser combatidos em nós. Não porque o sexo seja uma coisa pecaminosa, mas deve ser controlado, exercido com amor. E não apenas para satisfazer os instintos. E por aí vai todas as nossas viciações de comportamento, de ódio, de desejo de vingança,
de desamor pelos demais e por nós próprios. Porque a maior mensagem de Jesus foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E para amarmos o próximo como a nós mesmos, primeiro precisamos nos amar. Porque se não nos amarmos o suficiente, o amor que daremos ao próximo é correspondente ao nosso desamor. Precisamos aprender a nos perdoar. Erramos. Agora vamos reparar o erro. Porque uma boa ação cobre uma multidão de pecados. O que isso quer dizer? Agindo bem, nós passamos a vibrar numa outra sintonia. E as energias deletérias não mais se empregam em nós, mas aquelas que estão em nós empregadas, ao pouco serão extirpadas pelas energias salutares que gerarmos e na qual convivermos. Mas Paulo prosseguia. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame a seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Em um momento da sua existência do apostolado, Paulo dizia, aquilo que quero fazer, não faço. Mas o que não quero fazer, isto faço. Era um momento de luta no seu íntimo para se adequar ao que ele entendia o correto para encontrar a paz. Por as razões que eu já mencionei. As viciações que todos nós trazemos e ele também trazia. Mas ele, na sua luta, é um exemplo de como se pode superar. Mais adiante ele dirá, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo vive em mim. E o nosso objetivo é este. Embora entendamos que não podemos fazer todo o progresso numa única encarnação, não percamos os momentos que a vida nos proporciona. E para isso seremos constantemente provados. Constantemente seremos chamados a agir de acordo com o que Cristo ensina. Há pouco, questão de menos de 2 horas de vir para cá, tivemos uma notícia que precisava de socorro, um filho nosso, que o carro dele fervira no caminho. Aí, providenciar socorro mecânico, ele pensou que eu fosse lá buscar com a caminhonete, mas me deu a ideia de que uma caminhonete com um cabo flexível não pode rebocar um carro em lugar nenhum, é contra a lei. Principalmente em rodovia se torna muito perigoso. Até que, com uma informação de um irmão meu, ele me deu um telefone do guincho de Entre Juiz e providenciou o socorro. Mas naquele momento eu me abalei desnecessariamente. Digo, eu tenho uma palestra daqui a pouco. Até me exasperei um pouco, me expressei de forma indevida e percebi o quanto ainda eu preciso melhorar. Eu estou ainda, se muito, naquela fase em que Paulo disse, tudo o que quero fazer não faço, mas o que não quero eu faço. Porque eu, como muitos de nós, já sei o suficiente a respeito da doutrina espírita, a respeito do Evangelho de Jesus, mas tenho dificuldade em me comportar como devo. Mas se vocês, prossegue Paulo, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aquela lei que não é de Deus, aquela lei civil que Moisés instituiu, não da lei equivocada, claro, porque nem tudo era equivocado. Muitos tópicos eram importantes. Ora, as obras da carne são manifesta imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Quanto tempo eu venho lendo isso, me preparei para fazer a palestra e demonstrei que não tenho domínio próprio. Imagine a energia que eu gerei com os meus pensamentos e que poderiam até atrapalhar, de certa forma não estão me permitindo fazer tudo o que eu posso fazer numa exposição doutrinária, pelo que sei, e talvez até fugindo um pouco da assistência dos espíritos superiores. Tive que me equilibrar, tive que me harmonizar, ainda bem que me dei conta. Contra essas coisas não há lei. Mas, como eu disse, Jesus não tinha dito tudo. E aí, no momento adequado, veio o Consolador que ele mesmo prometeu, que é o Espiritismo. E assim como Cristo disse que não veio destruir a lei, mas cumpri-la, também o Espiritismo, revela-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, não veio combater a lei de Cristo ou o Cristo, mas ampliá-la, esclarecê-la, fazer com que relembrássemos coisas que haviam sido esquecidas e tantas outras informações novas que naquele momento não puderam ser ditas. O Espiritismo é a terceira revelação e que vem adequar a capacidade que agora temos de entender o Evangelho do Cristo, não que precisasse adequação, mas esclarecer, para que nós pudéssemos realmente começar a vivenciar o Evangelho de Jesus, que em suma é libertador, nunca escravizante. O Espiritismo, por isso, se constitui em ciência, filosofia e religião. É a fé raciocinada, segundo nos diz Kardec, que não admite dogmas. No Espiritismo não há hierarquia sacerdotal. Há organização, sim. Recomendações que vêm da Federação Espírita Brasileira e que as estaduais procuram seguir e que as casas federadas também adotam. Mas não existe remuneração, não existe idolatria. As pessoas que trabalhamos no movimento espírita dedicamos o tempo que nos sobra, a exemplo de Paulo de Tarso. Nem tanto assim, mas um pouco dele. E depois do Espiritismo, no capítulo 1, fala sobre a ciência. Nós não vamos aprofundar porque o tempo não nos permite. Mas esse pensamento de Einstein pode resumir o que está ali. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Porque aquela ideia de que a ciência e a religião caminham separadas e são antagônicas, o Espiritismo esclarece que não é uma realidade. Ambas são obras divinas. E ambas têm a sua verdade relativa. Apenas precisam entender as questões espirituais vinculadas às questões materiais. E isso o Espiritismo esclarece. E muitas coisas não podem se dizer em público porque são muito profundas e não são tão facilmente compreendidas. Quem quiser entender, precisa procurar uma casa espírita e pedir para integrar-se às suas atividades, principalmente alguns grupos de estudo, onde aprofundará essas questões para melhor entendimento. Então, deixamos a todos estas imagens dos três reveladores, simbolizadas em desenhos, em pinturas. Nós sabemos que a primeira revelação foi personificada em Moisés. A segunda tem no Cristo a sua personificação. A terceira não tem em criatura nenhuma, é obra dos espíritos superiores que trouxeram a Kardec. Por isso ele está ali, que teve o trabalho de organizá-la e apresentá-la. Na primeira obra, o Livro dos Espíritos, e nas demais 4 obras do Pentateuco Espírita. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo,
o céu e o inferno e a Gênese. No livro dos Espíritos existe um resumo de tudo, e os demais livros são uma extensão deste primeiro. E vamos repetir aqui o que Cristo falou, que está lá em São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Jesus, como eu disse, pronunciou estas palavras logo depois do Sermão da Montanha, porque percebeu que muitas coisas que ele trazia para nós naquele momento contradiziam aquelas leis rígidas e que não admitiam o perdão dos ofensores, e que não admitiam que o humilde, o simples, o pacífico fosse o herdeiro das coisas divinas. Mas o belicoso, aquele que lutava pela sua causa, pela sua religião. Depois o Cristo nos trouxe essas mensagens que nós mencionamos há pouco e o Espiritismo a completou. E hoje nós podemos ter a certeza de que se temos uma vida atribulada ainda em decorrência da não adoção no momento de tudo o que o Cristo nos ensinou. Porque temos dificuldade nesse quesito. Mas a hora é avançada e o mundo passa por um processo de transformação para um mundo de regeneração. E precisamos acompanhar a evolução moral necessária para merecermos continuar aqui. Estudemos o Evangelho, estudemos o Espiritismo, ou simplesmente o Novo Testamento para quem não quiser se vincular-se ao Espiritismo. E teremos ali um farol divino a nos guiar, nos apontar os rumos que devemos seguir, desde que devidamente compreendidos. Muito obrigado a todos.